Pacote do governo para ajustar as contas tem redução de gastos e aumento de impostos. Justiça inicia audiências de custódia de pessoas que participaram das manifestações em Brasília. Lei sancionada hoje determina que o CPF vai passar a valer como documento de registro único. Brasil bate recorde negativo com estado ruim em 60% das rodovias. Ex-diretor-presidente das lojas americanas diz que será preciso muito dinheiro emprestado para corrigir rombo de 20 bilhões de reais nas contas. Conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia tem um dos dias mais violentos desde que a guerra começou. Promotoria vai recorrer da prisão em regime aberto para Suzane Richthofen. E a NASA encontra novo planeta que pode ser habitável. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo anunciou hoje um pacote para ajustar as contas e fechar o ano no azul, com um valor total de quase 243 bilhões de reais. A aposta é na redução de 50 bilhões em gastos, em alguns ajustes na arrecadação e até o momento de alguns impostos. O dos combustíveis deverá ser avaliado em março e, para facilitar a vida de quem deve, foi lançado o Litígio Zero. O programa Litígio Zero vai oferecer descontos de 40% a 50% sobre juros e multa para pessoas físicas e microempreendedores quitarem as dívidas com a Receita Federal. Para as empresas com dívidas acima de 60 salários mínimos, o desconto pode chegar a 100%. Nos dois casos, o pagamento poderá ser feito em até 12 meses. As empresas e as famílias precisam voltar ao mercado de crédito, senão elas não vão consumir. Você está com uma taxa de juros de 13,75%. Muito acima da inflação, muito acima da média mundial, taxa de juros real. Então, hoje a gente, assim como o desenrola que vai ser anunciado no final do mês, ele também tem essa característica. Ele é um programa voltado para a solução desse problema, em que você acumulou a pandemia, a pós-pandemia, com um aumento de 11,5% da taxa de juros. A proposta do governo federal com o programa Litígio Zero também é agilizar os processos que chegam ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Financeiros. Para isso, vai acabar com o chamado recurso de ofício para processos de até 15 milhões de reais. Já os processos de menor valor deverão ser julgados diretamente na Delegacia da Receita. Além do programa para renegociação com o fisco, a equipe econômica também disse que está fazendo análises para cortar despesas na própria estrutura do governo. Uma das propostas já em curso é a reanálise de contratos de todos os ministérios. Todos os órgãos, portanto, todos os ministérios deverão, não é poderão, deverão avaliar a necessidade da manutenção dos contratos realizados na gestão passada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressalvar. Não significa que vão anular, cancelar, eles vão simplesmente analisar cada caso e eles terão a liberdade, a discricionariedade, o poder que é de cada ministério a fim de dizer nós vamos manter, nós vamos reavaliar, nós vamos pedir o cancelamento desse contrato ou desse programa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que os últimos programas de desoneração fiscal lançados pelo governo anterior corroem o orçamento deste ano e que o trabalho da equipe econômica agora é buscar equiparar receitas e despesas com os valores de 2022. Para isso, foram lançadas 3 medidas provisórias, 3 decretos e uma portaria. Alguns destes textos precisarão ser analisados pelo Congresso Nacional nos próximos meses. Com a aprovação das propostas, Haddad disse que espera fechar o ano com déficit primário entre 0,5% e 1%. Essas medidas aprovadas pelo Congresso, se tiver uma resposta que nós consideramos possível, né, da autoridade monetária, eu acho que nós podemos pensar com muita tranquilidade em fechar 2023 com um déficit inferior a 1%. Nós estamos fixando uma meta para fechar entre 0,5% e 1%
o déficit primário de 2023. E para quem tem filho em escola particular, a alta no valor das mensalidades tem obrigado muitos a procurar outra instituição. Em alguns casos, a variação de preço ultrapassa os 400%. A Daniele se assustou com o preço das mensalidades quando foi procurar escola para os 3 filhos este ano. No início, a gente assusta um pouco, Aí, por conta disso, a gente procura fazer a pesquisa, Então, eu pesquisei bastante, mas de início eu tomei um belo de um susto. Depois de muita pesquisa, ela encontrou uma opção que aliasse qualidade e economia. Economia de uns R$800 mensalmente. De acordo com a Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999, as escolas têm autonomia para aumentar o valor das mensalidades, inexistindo um valor mínimo e máximo para esse reajuste. O Procon fez um levantamento em 70 escolas de Campo Grande e encontrou uma diferença de 436,38% de um lugar para outro em relação ao primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A menor variação encontrada foi de 53,44% para o sexto, sétimo e oitavo ano do ensino fundamental. Neste estabelecimento, a coordenadora diz que é preciso se adequar à realidade de mercado. As contas devem fechar no azul tanto para os pais quanto para as escolas, que já estão a todo vapor com o período de matrículas. De olho em novos alunos, uma lição que ninguém esquece é a negociação. Tudo é negociável, com certeza, O pai chega, os pais que nos conhecem, chegam e conversam, dizem o que eles vêm buscar aqui na escola, a gente, com maior cuidado, maior carinho, repassa para eles o que a gente tem a oferecer. A gente passa um valor, dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, dá uma ajustada e o nosso valor está bem tranquilo, de acordo com o mercado, o reajuste foi feito de acordo com o necessário. Uma nova lei determina que o CPF vai passar a valer como documento de registro único. Com isso, outros números como o PIS ou título de eleitor não podem ser exigidos para preencher cadastro. O presidente Lula sancionou uma lei que estabelece o CPF como um número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. Mas os órgãos emissores têm o prazo de 12 meses para se adaptarem à nova regra. A lei estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, de registro civil de pessoas naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Com isso, órgãos de governo não poderão exigir outros números de identificação para preencher um cadastro, como o PIS, o RG ou o número da carteira de trabalho. Os demais documentos podem até ser solicitados, mas a ausência das informações não pode mais impedir a conclusão do cadastro ou requerimento. A lei prevê que os novos documentos emitidos usem o CPF como número identificador, em vez de gerar uma nova numeração única, como acontece nos títulos de eleitor e carteiras de motorista, por exemplo. Protetoras de animais pedem ajuda da população devido ao aumento dos resgates. Faltam lares temporários para abrigar os cachorros em tratamento. Em Dourados, os resgates de animais realizados pela ONG Refúgio dos Bichos aumentaram no período de final de ano devido ao grande número de abandonos e animais machucados encontrados nas ruas. As protetoras têm tido dificuldade para prestar ajuda, pois faltam lares temporários que possam abrigar os cachorros durante o tratamento veterinário. Infelizmente, a gente não pode ajudar todos que os pedidos que cai para nós, A gente às vezes tem que escolher, porque a gente não tem lar. A gente vai colocar onde após o animal sair de uma clínica. Às vezes ele fica 3, 4 dias, ou até uma semana. Aí saiu de lá, eu preciso desse lar. Então, antes de ir para o hospital ou para a clínica, a gente precisa do lar. Então, às vezes a gente posta, a gente só pode ajudar esse animal se conseguir o lar. Porque a gente não tem um abrigo em Dourados, a gente não é só casas, residências que as pessoas cedem um espaço para o animal. Atualmente, a ONG cuida de aproximadamente 50 animais espalhados em diversas casas que operam como lares temporários. Márcia comenta que muitas pessoas têm medo de oferecer ajuda, pois acredita que vão precisar arcar com as despesas dos bichinhos.
Não vai ter, gente. A gente leva a ração, a gente leva a medicação. Se a pessoa precisar de uma casinha, a gente leva a casinha. Até a cobertinha do cachorro a gente também leva. Então a pessoa vai dar o lar, ela só vai ter o tempo de dar algum remedinho para o cachorro que precisar e a água e a ração. Então o trabalho da pessoa só vai ser isso. Então ela não vai ter gasto nenhum. Além dos lares, a organização pede a colaboração da comunidade para conseguir continuar com os resgates que geram muitas dívidas. Tem mês que é 40, 50 animais, tem mês que dá mais, tem mês que dá menos, porque depende a situação financeira nossa também. As nossas despesas são medicações, internação, ração, a gente gasta em torno de 40 até 60 quilos de ração por semana. Então a gente não compra uma ração também de má qualidade, porque o cachorro precisa, como ele está debilitado, então ele precisa de uma ração de uma qualidade melhor. Então a gente gasta financeiramente, aí não é fácil. Nós temos no Face e no Instagram, Refúgio dos Bichos, né? Pode entrar em contato lá que a gente retorna para as pessoas. E veja a seguir, Justiça inicia audiências de custódia de pessoas que participaram das manifestações em Brasília. E ainda, ex-diretor-presidente das lojas americanas diz que será preciso muito dinheiro emprestado para corrigir rombo nas contas. O juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Federal de Brasília, acolheu o pedido da Advocacia Geral da União e determinou o bloqueio de R$6,5 milhões de 59 suspeitos de financiar os atos do último domingo. Os valores devem ser usados para garantir reparos a danos materiais causados pelos manifestantes no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. No pedido de medida cautelar, o Tribunal de Contas da União pediu a punição para 52 pessoas e 7 empresas que teriam bancado o fretamento de ônibus até Brasília. O objetivo da AGU é manter a quantia bloqueada judicialmente até que haja uma decisão final a respeito dos possíveis financiadores. O pedido prevê que essa quantidade ainda pode ser ampliada se a conta dos prejuízos passar desse valor. No Planalto e no Supremo Tribunal Federal, os prejuízos ainda serão calculados. E segundo os policiais que prestaram depoimento hoje, os manifestantes usaram bombas caseiras, estilingues com bolas de gude, fogos de artifício e rojões para invadir os prédios governamentais. Segundo os relatos, a grande quantidade de pessoas dificultou a ação policial. Além disso, as principais acusações foram a agressividade dos presentes. Segundo eles, uma negociação foi realizada, mas os policiais foram hostilizados e expulsos do local. As investigações continuarão para tentar apurar o que realmente aconteceu. Um dia antes dos ataques ao Palácio do Planalto em Brasília, 36 homens da Guarda Presidencial foram dispensados pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. A esplanada, que passou o sábado com o batalhão reforçado, contou apenas com o efetivo da Guarda Normal no domingo. A equipe estava sem o equipamento ideal para conter a invasão. O Comando Militar do Planalto entrou em contato com o GSI e reenviou o pelotão no início da tarde. Atitude que, segundo os militares, era de responsabilidade do GSI. A Polícia Federal iniciou hoje as audiências de custódia dos manifestantes que participaram da quebradeira no último domingo em Brasília. O prejuízo foi grande, mas ainda não foi dito o valor exato. Hoje saiu o primeiro relatório sobre os danos. O documento elaborado pelos técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IPHAN, foi divulgado nesta quinta-feira, mas ainda não contém o detalhamento total do prejuízo financeiro e cultural. Um comitê composto por técnicos de todos os órgãos afetados pelos atos do último domingo está sendo formado para listar e detalhar tudo o que foi quebrado ou subtraído. Segundo os técnicos do IPHAN, a maioria dos danos provocados aos edifícios tem reparos. Já as obras de arte ainda estão sendo avaliadas. As obras de arte têm valor incalculável, não é? Então, e tem técnicas específicas para recuperação. Num segundo momento é que a gente vai ter a resposta sobre a reversibilidade ou não dos danos a esses elementos. Além do mais, o tempo, quanto que vai demorar?
Também não sabemos. Existem ações que são mais imediatas, por exemplo, lá no próprio Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já foi possível trocar o mobiliário destruído, porque eles já têm condições para isso, com recursos próprios. Lembrando que a gestão dos bens móveis que estão dentro desses prédios são de responsabilidade deles mesmos, das próprias instituições. O presidente do IPHAN, Leandro Graz, também disse que o Brasil está recebendo oferta de ajuda de pessoas físicas, empresas e instituições como a Unesco para ajudar na reconstrução dos danos. Portanto, não vai faltar energia, não vai faltar esforço, colaboração para essa reconstrução que a gente vai fazer. As audiências de custódia dos mais de 1.000 presos detidos no último domingo começaram a ser realizadas nesta quarta-feira. Por se tratar de um grande número de pessoas, o Conselho Nacional de Justiça está fazendo um mutirão. Participam das audiências o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Corregedoria Nacional de Justiça. Todo o processo está sendo acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil para garantir a legalidade. Nesta quinta-feira, cerca de 100 audiências foram realizadas. A expectativa é que o trabalho seja concluído até domingo. E o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proíbe o bloqueio de estradas e a invasão de prédios públicos. Moraes aceitou ontem o pedido feito pela Advocacia Geral da União, que acionou o STF depois de identificar novas manifestações contra o governo, marcadas para o mesmo dia, mas que não aconteceram. Aqueles que descumprirem as medidas serão multados e presos em flagrante. A Polícia Federal encontrou durante busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma proposta de decreto para que Jair Bolsonaro instaurasse estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto ainda era presidente da República. O texto teria como objetivo reverter o resultado da eleição presidencial, da qual Lula saiu vitorioso. O documento foi encontrado na terça-feira durante a operação da Polícia Federal na casa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão de Torres nesta semana, mas ele está em viagem nos Estados Unidos. Ele foi exonerado do cargo de secretário durante o ataque aos 3 poderes em Brasília no domingo. O advogado de Torres, Rodrigo Roca, se pronunciou alegando que o documento encontrado pela PF não é de autoria de Torres. Segundo ele, era comum manuscritos serem escritos ou digitados às vezes, principalmente no Ministério da Justiça. A Comissão de Valores Mobiliários abriu nesta quinta-feira 2 processos administrativos para analisar supostas inconsistências contábeis relacionadas a Americanas. O ex-presidente da Americanas, Sérgio Riel, disse hoje que a rede vai precisar de muito dinheiro emprestado para ajustar as contas. Ontem, ele deixou o cargo depois de apenas 10 dias, quando descobriu um rombo de cerca de 20 bilhões de reais. O problema teria sido provocado pela dívida com fornecedores. Manobras contábeis, que significam que o dinheiro de empréstimos bancários não eram registrados com transparência. O executivo, que também foi presidente do Conselho de Administração do Banco Santander, estava no cargo para recuperar as Americanas, que tem mais de 40 mil funcionários e mais de 3.600 lojas. Achou melhor sair porque a inconsistência tem que ser melhor apurada, uma vez que o rombo é o dobro do tamanho do valor de mercado das Americanas. O principal acionista da empresa é o Grupo 3G, formado pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Lemann também está associado ao americano Warren Buffett da empresa de alimentos Kraft, que durante 3 anos também cometeu fraudes contábeis de mais de 800 milhões de reais. Lá, eles tiveram que pagar 60 milhões de reais pelas inconsistências. O Conselho de Administração nomeou o diretor de Recursos Humanos da companhia, João Guerra, para assumir interinamente os cargos de presidente e diretor de Relações com Investidores. E, diante de tudo isso, as ações das Americanas desabaram quase 80% no pregão de hoje da Bolsa de Valores de São Paulo. Foi o pior resultado da história de uma empresa em um único dia. E após a divulgação da inflação nos Estados Unidos e diante do anúncio
do anúncio de medidas econômicas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para controle das contas públicas, a moeda norte-americana caiu 1,56%, cotada em R$ 5,09 na venda. É o menor patamar desde 4 de novembro. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,59% aos 111.850 pontos. Tem uma boa notícia do IBGE. Ele projeta que o crescimento da colheita de grãos em 2023 seja mais de 12% em comparação com 2022. Segundo o Instituto, o volume da produção poderá alcançar mais de 296 milhões de toneladas. Se confirmada a previsão, serão 33 milhões e 100 mil toneladas a mais que em 2022, em relação à estimativa anterior. Há crescimento de 0,8%. Principal cultura do agronegócio brasileiro, a soja é também o motor para o aumento da produção este ano. O IBGE estima um crescimento de 24,1% na produção do grão em 2023, o que significa uma diferença de 28 milhões e 800 mil toneladas. Outra contribuição para a expansão da safra este ano é da primeira safra do milho, 16,2%, ou 4 milhões e 100 mil toneladas. Ambas as culturas foram prejudicadas no ano passado pela seca na região sul e em parte do Mato Grosso do Sul. Já a Conab informou que o clima adverso, com excesso de chuvas e baixas temperaturas, atrasou a semeadura dos grãos em parte dos estados das regiões sul e sudeste. Além disso, houve também restrições hídricas, aliadas à baixa umidade do solo e em parte da região centro-oeste e na região do Mato Piba, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Morar nas duas principais metrópoles do país ficou mais caro. O preço do aluguel residencial no Rio de Janeiro e em São Paulo no ano passado superou em cerca de 3 vezes os índices de inflação do país. Foi a maior alta anual dos últimos anos. A valorização do preço do aluguel em São Paulo foi de 15,5%, já no Rio, de 17%. A inflação na Argentina fechou o ano passado em quase 95%, o maior percentual dos últimos 32 anos. Enquanto isso, o Brasil melhorou de posição no ranking de aumento dos preços. O repórter Leonardo Félix traz mais informações. Com a queda do IPCA nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação de 2022 entre os países do G20, grupo formado pelas principais economias do planeta e emergentes. Esse dado é de uma agência classificadora de risco de crédito, aqui do Brasil. A inflação oficial de preços do Brasil encerrou 2022 com alta de 5,79% e furou o teto da meta pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados divulgados pela IBGE, o que serve como alerta segundo a consultoria responsável pelo estudo, a Austin Rating. O índice é menor que o projetado para a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, além de ficar abaixo do aumento da Itália e da Alemanha. Os principais fatores que contribuíram para a melhoria do cenário foram a inflação do ano anterior, os fenômenos globais, a retomada da demanda de serviços e do emprego após a reabertura da economia. De São Paulo, Leonardo Félix. E quando o assunto é preço, o café da manhã merece destaque, até para colocar o papo em dia com os amigos, como é frequente em Mato Grosso do Sul. Mas na hora de pagar, é bom não engasgar com o preço do pão francês, que lá é conhecido como chipa. Eles estão em todas as padarias, não podem faltar. Quem não gosta de uma chipa ou um pão francês, hein? Pãozinho fresquinho e feito na hora. Tem gente que não abre mão de um bom café da manhã. Mas com o aumento dos preços, vale pesquisar antes, para não pagar caro. É o que muita gente anda fazendo. E o bolso agradece. Barato e qualidade, né? Eu pesquiso também, porque na hora que eu vou embora, que eu vejo que tem promoção, rapidão já vou lá e pego e levo embora, né? Tem que ser assim. A gente varia muito, tem muita fruta também. Quem come mais pão é minha esposa. Apesar de eu ser gordinho, não sou muito chegado no pão, não. Pão, geralmente é mais a esposa que compra em casa e final de semana, né? Geralmente é um pãozinho que compra mais na padaria para fazer um café em família, assim. O Sérgio é proprietário desta padaria. Ao contrário de alguns locais, ele disse que até agora dá para manter o preço do pãozinho e da chipa.
Felizmente o preço do leite está com um preço bom para a gente poder produzir, né? E o pão, por enquanto, não houve aumento da gasolina, o preço do trigo continua a mesma coisa, então não vemos por que a gente aumentar o preço. A gente vai tentar manter o quanto for possível, enquanto as coisas não subirem, a gasolina não subir, que infelizmente quando ela sobe majora o preço de todos os outros ingredientes, a gente vai tentar manter e vamos levar o quanto der o mesmo preço. Esse é o nosso objetivo. E veja a seguir, o levantamento aponta 60% de rodovias ruins no Brasil. E ainda, um dos dias mais violentos no conflito no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. Uma pesquisa apontou que mais de 60% das rodovias brasileiras estão em condições ruins. Menos de 10% do pavimento foi classificado como perfeito. O levantamento feito desde 1995 pela Confederação Nacional do Transporte nunca contabilizou dados tão ruins como desta vez. O órgão percorreu diversas rodovias do Brasil e foi chegada à conclusão de que o ano de 2022 foi o pior de todos. Dos mais de 111 mil quilômetros avaliados, 66% foram classificados como regular, ruim ou péssimo. No ano de 2021, por exemplo, esse percentual era de quase 62%. Já para a sinalização nas estradas, mais de 60% foram consideradas regular, ruim ou péssimo. Além disso, pela primeira vez desde que a pesquisa é realizada, menos de 10% do pavimento foi classificado como perfeito, o que mostra que as rodovias brasileiras chegaram a um estado crítico. Segundo os especialistas, as rodovias estão em operação há mais de 50 anos e nunca receberam os devidos cuidados. Além disso, os dados mostram que existe uma grande depreciação do sistema rodoviário do país. E esse problema acarreta um crescimento dos custos adicionais para os transportadores. O Ministério da Saúde recebeu 750 mil doses da vacina Coronavac contra a Covid produzido pelo Instituto Butantan. O lote será destinado ao público infantil, dando continuidade à vacinação das crianças de 3 a 11 anos. A entrega faz parte de um contrato aditivo assinado em 2022 com o governo federal. Segundo o Butantan, o Ministério da Saúde já manifestou interesse na compra de mais unidades. O conflito no leste europeu teve um dos dias mais violentos dos últimos meses. O embate em uma região importante de Donetsk promete ser o novo epicentro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Durante uma batalha cruel na pequena cidade de Soledar, localizada na província de Donetsk, o exército russo perdeu uma centena de soldados. A informação foi passada pelo Estado-Maior do Exército da Ucrânia. O controle da localidade é disputado entre as forças de Putin, apoiados pelos mercenários do grupo Wagner e pelos ucranianos. Os relatos passados ao alto comando do exército de Kiev mostram que as forças especializadas localizaram as concentrações de soldados que foram atacados com artilharia e mísseis táticos. A estratégia ucraniana é uma resposta aos avanços russos dos últimos dias e a cidade de Soledar tem uma explicação pertinente para se tornar o novo foco de combates. O principal motivo é que a pequena cidade de 10 mil habitantes se torna uma espécie de paredão para a defesa de outros territórios da Ucrânia. O lançamento de soldados em massa para a região alimenta ainda mais o clímax da guerra. Isso porque, se os ucranianos falharem, Soledar seria a primeira cidade tomada pela Rússia na região de extração de carvão do Donbás desde meados do ano passado. A queda poderá fazer com que a ameaça de um cerco à cidade de Bakhmut cresça significativamente. E assim como um jogo de estratégia, o mapeamento regional direcionaria o conflito para outros patamares. Sabendo disso, o Ministério da Defesa de Putin nomeou o general mais graduado da Rússia, o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, para liderar a guerra na Ucrânia. O Ministério da Defesa disse que o ex-chefe não estava sabendo lidar com o conflito, refletindo a necessidade do país em melhorar a organização e o comando da guerra. Esse movimento expressa apenas uma situação, que após semanas de estagnação,
Moscou precisa urgentemente de uma vitória militar para a moral da tropa e apoio à guerra. Caso contrário, o apoio internacional pode aumentar e facilitar, assim, a vitória ucraniana no conflito. A ONG Human Rights Watch publicou em relatório anual hoje e defendeu que a mobilização internacional em defesa dos direitos humanos desde o início da invasão no leste europeu deve ser replicada em outros países. A organização constatou o abuso de todas as partes no conflito, mas afirmou que as forças russas foram responsáveis por uma infinidade de violações, principalmente contra a população civil. Nesse contexto, a ONG elogiou a rapidez com que o Tribunal Penal Internacional foi chamado a investigar e com que a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e outros governos impuseram sanções a Moscou. Também nesta quinta, Rússia e Ucrânia não conseguiram chegar a um acordo sobre uma nova troca de prisioneiros durante as recentes negociações na Turquia. A comissária de Direitos Humanos da Rússia, Tatiana Moskalkova, manteve as conversas em Ankara na quarta-feira com o representante ucraniano Dmytro Lubinets. Uma lista foi divulgada pela imprensa de possíveis trocas de prisioneiros, mas autoridades afirmaram que os nomes eram de pessoas que já tinham sido levadas de volta aos países de origem. Na Rússia, fontes judiciais informaram que um tribunal condenou um soldado a 5 anos de prisão por se recusar a lutar na Ucrânia. O julgamento foi realizado no Tribunal Militar de Ufa, na República de Bakostotan, nos Montes Urais. Marcel Kandarov, de 24 anos, não compareceu ao local de serviço em maio e foi encontrado em setembro pelas forças de segurança. Ele foi considerado culpado de evasão do serviço militar por mais de um mês durante o período de mobilização e foi condenado a 5 anos de detenção. O livro de memórias do Príncipe Harry, o filho mais novo de Charles III, com revelações chocantes sobre a monarquia britânica, começou bem com quase 1,5 milhão de cópias vendidas no primeiro dia em sua versão em inglês. O número diz respeito ao mercado do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, incluindo todos os formatos, físico, digital e áudio. A editora não deu números sobre as outras 15 línguas nas quais foi editado o livro, à venda desde terça-feira, 4 meses após a morte de Elizabeth II e 4 meses antes da coroação de Charles III. Na autobiografia, o príncipe de 38 anos, que mora na Califórnia desde 2020, faz um retrato altamente crítico de seus familiares. Seu pai e seu irmão William e suas respectivas esposas também receberam críticas. William é apresentado como querido irmão e arqui-inimigo, uma pessoa de temperamento explosivo e violento que nunca gostou de sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle. O Palácio de Buckingham não comentou as revelações do livro, mas a imprensa britânica noticiou, citando fontes reais anônimas, que os Windsor estão insatisfeitos. Apesar das boas vendas do livro, a popularidade do príncipe está em baixa no Reino Unido, onde muitos o consideram um imaturo mimado, que quer os benefícios da realeza sem suas desvantagens. Apenas 21% dos britânicos acreditam que a principal motivação de Harry para publicar este livro é dar sua versão dos acontecimentos, como ele afirma, enquanto 41% consideram que é ganhar dinheiro. Este mês é celebrado o Janeiro Branco, que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para as necessidades relacionadas à saúde mental, à depressão e ao cuidado com o lado emocional. Para se ter um corpo sadio, é preciso que a mente esteja sã. É fundamental cuidar do psicológico e do físico para o seu bem-estar. A campanha Janeiro Branco acontece desde 2014 para estimular a sociedade a debater a importância da saúde mental nas relações humanas. O objetivo é fomentar uma cultura de saúde mental na sociedade, trabalhando pela conscientização e educação da população sobre o tema, além de criar políticas públicas dedicadas às necessidades psicossociais. Os transtornos mentais já são uma realidade no Brasil e no mundo. Dados de 2022 da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem atualmente com este tipo de mal, fato agravado pela pandemia de Covid-19 e pelo desconhecimento do tema. E quando a pessoa não está bem, ele começa a emitir sinais de que não está bem. Ou não quer se alimentar, ou não está dormindo bem, ou se agarra, não fica não sei quantas horas ligado na televisão, vendo um monte de coisa para sair achar que está na realidade, mas para fugir da própria, né? Então, quem está perto, sente tranquilamente,
percebe que tem alguma coisa a ser feita. Para se ter ideia, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou entre os anos de 2019 e 2021 quase 60 milhões de atendimentos em saúde mental nos centros de atenção psicossocial de todo o Brasil. Atualmente, o Brasil conta com 2.795 CAPs em todos os estados e o Distrito Federal. Além disso, são 48 mil unidades básicas de saúde, quase 1.900 leitos em hospitais gerais e pouco mais de 13 mil em hospitais psiquiátricos. A assistência às pessoas com transtornos mentais é um direito de todos e é ofertada no SUS de forma integral e gratuita em todo o país. Normalmente, quem está passando pelo problema sofre de depressão e ansiedade. E diante das demandas e expectativas do dia a dia, as habilidades emocionais são cada vez mais exigidas. A população em idade produtiva é a que mais sofre com essas doenças. Com a mudança do hábito, a mudança da segurança de vida, né? Então, é totalmente ansiogênico, né? Então, cada um responde de um jeito. Um perde o apetite, o outro perde o sono, o outro quer se isolar. Quando você perceber que alguém do teu círculo não está bem, chegue perto e diga, escuta, vamos conversar. O que está acontecendo com você? À medida que ele começa a pôr aquilo para fora, ele começa a cuidar de si mesmo. A tecnologia está ajudando aqueles que enfrentam problemas na saúde mental. O doutor José Haut passou a atender diversos pacientes por meio de um conhecido aplicativo de mensagens instantâneas em videochamadas. Ele explica o serviço. O atendimento via WhatsApp, vídeo ou só áudio, tem gente que não quer aparecer, facilitou sobremaneira, porque, primeiro, sem deslocamento. Segundo, não estou com consultório, aluguel, secretária, aquela coisa toda, eu posso baixar bastante o custo. Então, e atendo sem número de pessoas por dia, porque 40 minutos com um, 40 minutos com outro, mas não tem que sair andando para cá e para lá, né? Então, facilitou muito, deu para baixar bastante o valor. Depois de 5 minutinhos que você está conversando, você esquece que você está na internet. É como se você estivesse aqui, como nós estamos, a menos de 1 metro de distância. E a necessidade obriga a você criar soluções. Essa foi uma solução e deu certo. Reconheça a autoridade que é no nome de Jesus. A fé também tem um papel fundamental para a manutenção de uma mente sadia e equilibrada. A pastora Janaína Amorim, da Igreja Internacional da Graça de Deus, fala da importância da oração e do contato diário com Deus para uma boa saúde mental. A fé é um complemento muito importante na vida de qualquer pessoa que quer vencer na vida, e já tem até comprovações científicas de que a oração ajuda na saúde mental da pessoa também, né? Nós podemos falar de um versículo muito conhecido que é Jeremias 29:11. Ele fala, porque eu bem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então, muitas pessoas às vezes estão sofrendo com ansiedade por conta de estar pensando o que vai ser do meu futuro, o que eu vou fazer da vida, como que eu vou decidir isso. E o que é importante a pessoa ressaltar? A importância de saber que Deus tem planos bons para ela. Nós podemos também ver em Mateus 11:28, ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a Bíblia ela tem resposta para tudo, e uma delas é a saúde mental. E o verão chegou depois de uma longa sequência de dias com temperaturas amenas e tempo fechado. Os cariocas experimentaram nesta quinta-feira o recorde de calor até aqui. De acordo com o Centro de Operações Rio, por meio do sistema Alerta Rio, a sensação térmica passou dos 47 graus às 4 horas da tarde em Irajá, na Zona Norte. A maior marca registrada anteriormente neste verão havia sido 46,8 graus no dia 3 de janeiro. Os cariocas me ensinaram, quando eu morei lá, que quando está tão quente assim, é que o maçarico está ligado. Esta é a sensação térmica do carioca da Gema. E 46,8 graus foi no dia 3 de janeiro em Santa Cruz, na Zona Oeste. E você vai ver daqui a pouco. Promotoria vai recorrer da prisão em regime aberto para Suzane Richthofen. E veja também, NASA encontra novo planeta que pode ser habitável.
Após a Justiça considerar Suzane von Richthofen uma progressão ao regime aberto, hoje o Ministério Público de São Paulo anunciou que irá recorrer da decisão. 20 anos após o assassinato dos pais, a segunda vara de execuções criminais de Taubaté autorizou no dia de ontem a transição de Suzane von Richthofen para o regime aberto. Mas no dia de hoje, o anúncio do Ministério Público de que entraria com recurso sobre o caso pode mudar a situação dela. Caso a reconfessa pela morte dos pais fosse para o regime aberto, deveria, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar cursos ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhida durante o período noturno e nos dias de folga. Mas com a escolha de recorrer sobre a decisão, o Ministério Público entende que, nesse caso, Suzane permaneça no regime fechado. Essa seria a primeira vez em que a acusada teria uma transição ao regime aberto, já que durante os 20 anos em que está presa, ela teve apenas progressão para regimes semiabertos. Suzane foi condenada em 2006 a quase 40 anos de prisão e estava desde 2015 no regime semiaberto, no qual a execução da pena é realizada em colônias agrícolas, industriais ou em estabelecimentos similares. O processo corre em segredo de justiça e, por isso, é sigiloso em toda a sua tramitação e desdobramentos. A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está com acervo em braille. Uma excelente oportunidade para quem é deficiente visual e quer apreciar um bom livro. O acervo em braille da Biblioteca Dr. Isaías Paim conta com mais de 1.500 livros, entre eles alguns clássicos da literatura internacional e nacional, como o Zair, de Paulo Coelho, o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do escritor baiano Jorge Amado. No outro dia, o outono chegou, derrubando as folhas das árvores. O vento sentia frio e, para esquentar-se, corria zunindo pelo parque. Além dos livros para cegos, a biblioteca dispõe de uma lupa para baixa visão, um teclado colmeia, uma impressora, uma máquina de escrever e um display ou linha braille. Esse equipamento ele faz com que você tenha a disponibilidade de todo e qualquer livro por meio de um cartão de memória em braille. A produção do braille é um pouquinho complexa porque você necessita primeiro de uma impressão, depois de uma revisão desse material, mas com a linha braille não, você colocou o cartão de memória, então você passa a ter uma biblioteca nas suas mãos. E isso é muito importante para o aprendizado, para o aprofundamento, para o acesso à cultura, à informação e para uma educação de qualidade também para o estudante com deficiência visual. O professor do Laboratório de Pesquisa em Acessibilidade da UEMS e a coordenadora do projeto de tecnologia assistida para idosos do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos conheceram o espaço recentemente. Eu conheci a biblioteca a convite da Eleusina, porque no dia 4 de janeiro foi o Dia Mundial do Braille, que por coincidência era o dia do nascimento do Louis Braille, que foi o criador do sistema, né? E aí ela ia fazer uma matéria aqui para a Fundação e me convidou, e aí eu tive a oportunidade de explorar um pouco a biblioteca, conhecer os equipamentos, ver um pouco dos títulos que eles têm aqui, e realmente eu fiquei encantada e já me comprometo a ser uma assídua frequentadora e quero convidar os deficientes visuais que ainda não conhecem para que venham conhecer esse espaço, que é um espaço muito bom. Eu conheço o trabalho da biblioteca e um trabalho de destaque, meus colegas sempre comentam, e também, a exemplo da minha colega, agora sabendo e comemorando o Dia Mundial do Braille, então tive a oportunidade de vir ter esse contato direto com a literatura, com os equipamentos aqui disponíveis, e penso que é uma excelente oportunidade para a aquisição do conhecimento pela pessoa com deficiência visual.
A coordenadora da biblioteca destaca o acervo de livros infantis para ser lido em conjunto pelas crianças que enxergam e aquelas com deficiência visual. Geralmente vem uma criança que enxerga, outras que não enxergam, e elas possam ler junto. Então é fantástico. E a mãe pode trazer os filhos. Se a biblioteca é pública, significa que é para todos. A biblioteca tem este espaço para leitura, mas quem preferir também pode fazer um cadastro, levar o livro para casa e depois da leitura devolver. A Biblioteca Estadual Dr. Isaías Paim fica no andar térreo do prédio do Memorial da Cultura e Cidadania, na Avenida Fernando Correia da Costa. Faz-se um cadastro, um comprovante de residência, um documento, e ela tem essa possibilidade de estar levando 3 livros para casa, num prazo de 10 dias, e se não terminou a leitura, a pesquisa, liga para a biblioteca e automaticamente mais 10 dias e assim sucessivamente. A biblioteca ela abre 8 da manhã, de segunda a sexta até às 17h30 e no sábado, 8 da manhã até às 14 horas. 2 brasileiros estão entre os indicados ao prêmio The Best da FIFA, que elege o melhor jogador do mundo. O gol de Richarlison contra a Sérvia pela fase grupos da Copa do Mundo do Catar concorre ao prêmio de gol mais bonito. Além das premiações masculinas, também há uma representante do Brasil entre as mulheres. Com Neymar e Vinícius Júnior na lista, a FIFA anunciou os 14 indicados ao prêmio The Best, que elege o melhor jogador do planeta. Campeão e eleito craque da Copa do Mundo, o argentino Lionel Messi também está entre os concorrentes, assim como Kylian Mbappé, vice-campeão e artilheiro do Mundial realizado no Catar. O polonês Robert Lewandowski vai em busca do 3º troféu consecutivo. Já o francês Karim Benzema, atual detentor da Bola de Ouro, tenta unificar os 2 prêmios mais renomados do futebol mundial. A lista também conta com jovens como Erling Braut Haaland, artilheiro do Manchester City na temporada, e Julián Álvares, que também pertence ao time inglês e foi vice-artilheiro da seleção argentina na conquista da Copa do Mundo. Os brasileiros Alisson e Ederson concorrem ao prêmio de melhor goleiro. Já o voleio do atacante Richarlison contra a Sérvia entrou na disputa pelo prêmio Puskás, entregue ao autor do gol mais bonito do ano. Atacante da seleção brasileira e do Kansas City, Debinha concorre ao prêmio de melhor jogadora do mundo. A espanhola Alexia Putellas, atual vencedora, tenta o 2º troféu seguido. A cerimônia de premiação do FIFA The Best acontece no próximo dia 27 de fevereiro. Um novo planeta que pode ser habitável foi descoberto pela NASA. Ele tem um tamanho semelhante ao da Terra e condições ideais para possuir água em sua superfície. Encontrado no sistema planetário TOI 700, o planeta está a 100 anos-luz de distância, na constelação de Dourado. O corpo celeste tem aproximadamente o tamanho da Terra e completa uma órbita a cada 28 dias. Segundo as primeiras descobertas dos cientistas, ele tem tudo para ser formado por rochas. O planeta está em uma zona habitável. Isso significa que a região em que ele foi encontrado permite a presença de água líquida em sua superfície, condição que viabiliza a existência de vida no local. Ele é um dos poucos descobertos nessa zona habitável e nas condições de possuir água e vida. O sistema onde ele se encontra possui outros 3 planetas, os chamados TOI 700b, C e D. O TOI 700D foi descoberto em 2020 e também é aproximadamente do tamanho da Terra. Ele também está localizado nessa zona habitável e está a uma órbita de 37 dias. Ele e o recém-planeta descoberto são os únicos que têm condições para ser habitável. De acordo com a NASA, o planeta foi descoberto por um satélite que foi projetado com a missão de encontrar corpos celestes do tamanho da Terra, que estariam orbitando próximo às estrelas. O TESS, abreviação para Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, monitora grandes áreas do céu por aproximadamente 27 dias. Segundo a NASA, esses longos olhares permitem que os satélites rastreiem as mudanças no brilho estelar causadas por um planeta passando na frente de sua estrela. A descoberta foi apresentada na reunião da Associação Astronômica Americana em Seattle, nos Estados Unidos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.